Esse vídeo traz assuntos que podem ser considerados perturbadores, como mutilação e tortura. As imagens presentes nesse vídeo são de pessoas e criaturas imaginárias ou de versões imaginárias de pessoas e criaturas. Este é um vídeo dedicado ao clã Tizimice, também chamado de Shimizi. O que um vampiro consideraria como ascensão? Quando um vampiro consegue ascender além da sua condição, além das suas limitações e se aproximar de Deus. Se você perguntar para um Tizimice, ele provavelmente dirá que a ascensão vem com o abandono de tudo que for humano. Para um Tizimice, Deus é aquele que tem o poder de olhar nos olhos de seus filhos e exigir obediência absoluta. Um Deus tem o poder de condenar toda a existência a uma vida de trevas, pois assim ele o quis. Um Deus tem o poder de, com uma mão, acariciar e afagar os feridos, e com a outra, estrangular crianças cujo choro o incomode. E é com essa linha de pensamento que muitos dos Tizimice vivem. Para um Tizimice, Deus é aquele que faz de si mesmo o centro do universo e trata todo o resto como uma extensão de sua vontade. E isso pode criar uma dualidade sinistra nos Tizimice. Aqueles que querem são os mais educados, os mais prestativos e cordiais. Aqueles que vão construir orfanatos e alimentar os famintos. Da mesma forma, eles podem ser aqueles que vão abduzir os indigentes e vão buscar o limiar da dor que pode ser infligido em alguém sem que esse morra. De fato, tentar entender Tizimice é como tentar entender Deus. Fundamentalmente impossível, mas, se você estudar suas ações, verá que um é um ser que vai criar uma raça para o idolatrar e o obedecer, e ao mesmo tempo condenar essa raça ao sofrimento eterno. O outro, também. Isso dá ao Tizimice a alcunha de demônio, o que é, para muitos, um carinhoso elogio. Existe uma lenda em que Enoque, que foi a primeira cria de Caim, e é tido como senhor de Ariquel, que fundaria o historiador, de Malcave, patrono dos Malcavianos, de Saulô, pai do Salubre, de Ashur, o primeiro dos Baali, de Bruhá, o verdadeiro, de Enóia, mãe dos Gangrel, e de Ventru, líder de todos. Em um momento no passado, Enoque buscou um jeito de se livrar da besta interior. Para isso, durante um abraço, ele focou tudo aquilo que era a besta: a gula, a inveja, a cobiça e o orgulho, e deu forma a essas emoções através da disciplina metamorfose. O resultado foi chamado de Tizimice. Tizimice, porém, se tornou algo diferente. Ele se tornou também o desejo mais forte de se mudar o que é a besta. Ele se tornou imaginativo, curioso, intuitivo e caprichoso. Em Tizimice foi consolidado o mais forte desejo de mudar. Tizimice, inclusive, via os outros cainitas como criaturas falhas. Eles que não amadureciam, não evoluíam, eles eram os mesmos desde o momento em que foram abraçados. A metamorfose mais pura que foi usada na criação de Tizimice o permitia também mudar a sua forma quase que livremente. A disciplina que antes era a metamorfose tornou-se algo diferente, a vicissitude. Essa disciplina permite que o Tizimice molde pele, carne e osso como argila, e diferente da metamorfose, a vicissitude pode também ser usada em outros. Com a vicissitude, Tizimice experimentou diversas formas e buscou uma que permitiria viver sem a sede de sangue. Porém, sem sucesso. Tizimice então passou a abraçar outros mortais
para expandir a sua pesquisa e observar se alguma de suas crias seria capaz de encontrar a forma ideal. Suas crias e as crias de suas crias eram quase que exclusivamente sábios, estudiosos, eruditos, etc. Se alguém mais simples fosse abraçado, era para servir como cobaia para algum experimento. Em algum momento da história, Tzimice se mudou para a Transilvânia, onde encontrou Kupala. Kupala era um demônio que no passado havia sido selado por Lupinos. Tzimice então tentou liberar Kupala. Embora tenha o liberado de sua prisão, Tzimice não conseguiu remover o vínculo que havia sido estabelecido entre Kupala e a região onde passou tanto tempo. Tzimice então fez a sua morada também na Transilvânia e passou a estudar feitiçaria com Kupala, criando em seguida a feitiçaria cudúnica e aperfeiçoando a vicissitude. Nesse tempo, Caim lançou a maldição a todos os anciões. Isso pegou Tzimice de surpresa. O mesmo que já há tempo não tinha contato com outros cainitas, viu em sua maldição algo semelhante ao vínculo que Kupala tinha com a terra da Transilvânia. Tzimice tornou-se incapaz de se afastar por muito tempo da terra que ele adotou como lar, o que trouxe consigo dificuldades, visto que a região dos Cárpatos, que agora era a morada de Tzimice, era povoada por inúmeras tribos de lobisomem. Se não fosse por uma aliança com os Gangrel, talvez não existissem os Tzimice modernos. Já uma variação do clã Tzimice, chamada de Velho Clã Tzimice, contam uma história diferente. Segundo eles, o ancião Tzimice encontrou na Transilvânia um vilarejo sob a influência de Kupala. Tzimice liberou o vilarejo da influência demoníaca e compartilhou com seus residentes sua educação e os instruiu a um estilo de vida mais voltado ao autoaperfeiçoamento. E que, ao ensinar os outros, Tzimice aprendeu também e se tornou um ser iluminado. Isso pode ser verdade, já que os membros do velho clã não possuem a disciplina vicissitude e, ao invés, trazem a disciplina dominação. E membros do velho clã são quase sempre eruditos, pacientes e pedagogos. Agora, independente da versão, em seguida, Samiel, cria de Saulô, sentiu em Tizimice a corrupção dos demônios e o eliminou com fogo sagrado. Samiel veio a perecer nessa batalha. Essa história termina com os restos de Tizimice sendo carregados para algum lugar, presumidamente a Catedral da Carne, próximo ao refúgio de Tizimice, na Transilvânia. Na Idade das Trevas, o voivodato, que é o nome dado ao conjunto dos domínios de Tzimisce, sofria com o surgimento de novas ameaças. Nessa época, os Tremere se estabeleciam como clã. Da mesma forma, reza a lenda que foram os Tzimice que serviram de sacrifício para que Tremere se transformasse em vampiro. Isso instigou a Guerra do Presságio, uma guerra entre Tzimice, Nosferatu e Gangrel contra os Tremere. Nesse caso, o clã Tremere abduzia com frequência membros desses outros clãs para realizar experimentos sinistros. Essa guerra por pouco não trouxe a extinção dos Tremere. Durante uma invasão de Vladimir Rustovich, aquele que era considerado o voivoda dos voivodas, voivoda, inclusive, é um termo usado para descrever um líder militar. Vladimir, que estava prestes a invadir as terras Tremere, quando os Ventru começaram a invadir as terras Tzimice, forçando Vladimir a recuar. Por pouco, os Tremere não se tornaram extintos. Por fim, quase todo o poder e influência Tzimice se perdeu com a revolta anarquista.
Durante a revolta, Lugoji, que era a cria do próprio Tizimice, abandonou o clã, levando com ele muitos para o lado dos anarquistas. Lugoji e os outros Tizimice saíram por aí, matando todo Tizimice que se recusasse a segui-lo. Lugoji, junto a Vaikus e Velia, lideraram um ataque ao próprio Tizimice, que ainda estava em torpor. Tizimice acordou, conseguiu derrotar e esconder Lugoji, e graças à vicissitude, ele mudou a sua própria aparência e viveu um tempo personificando Lugoji e fingindo a sua própria morte. Porém, ainda exausto, Tizimice voltou ao torpor logo em seguida, pedindo que aqueles que eram fiéis a Lugoji levasse o seu corpo aonde hoje é Nova York. A era vitoriana acentuou o declínio do clã. O clã da mudança se mostrou incapaz de se adaptar aos novos conceitos e tecnologias. Muitos se tornaram com isso anacrônicos. Tizimice que imperavam muitas vezes graças à fama e meticismo atribuída aos vampiros, viram agora essa fama se transformar muitas vezes em piada. O modelo de vampiro de Bram Stoker pinta os Tizimice como velhos imperadores de impérios em ruínas, o que para a maioria é bem verdade, principalmente para o próprio Drácula, real Tizimice no mundo das trevas. Os Tizimice mais otimistas, porém, viram novas oportunidades com o avanço da medicina e ciências e prontamente se espalharam nesses meios. O estudo do corpo sempre atraiu Tizimice, e para alguns, o avanço da ciência tornou mais fácil aprender a anatomia dos humanos e animais. Nas noites modernas, uma nova ameaça se apresenta ao clã Tizimice. Lambak, cria do próprio Drácula, recebeu um chamado em sua mente que o levou aos esgotos de Nova York. Lá, ele encontrou uma gigantesca massa de fungo e pequenos animais. Tizimice, em um estado comatoso, começou a se dissolver em uma poça de muco e gosma que se alimentava dos pequenos animais e outras presas que se aproximavam, e começou a se espalhar por onde o sol não batia. Esse amálgama de existências clama ser o próprio Tizimice e oferece a Lambak uma chance de se unir a ele. Lambak se recusa e tenta fugir para avisar o resto do clã, sem muito sucesso. Ele morreu naquele mesmo esgoto. Independentemente, a presença desse ser simboliza um possível fim ao clã e talvez a toda a vida. Muitos membros do clã Tizimice ainda mantêm muito respeito e apreciação pelo próprio Tizimice, aquele que muitos veem como quem conseguiu se livrar da casca mortal. Muitos vão então atribuir bastante respeito à história e cultura do clã. As tradições milenares que governaram o clã outrora ainda influenciam bastante o clã nas noites modernas. Inclusive, a trilha da metamorfose escrita pelos Tizimice influencia muitos, dentro e fora do clã. Em geral, muitos do clã Tizimice vão considerar humanos como argila, e a si mesmos como artistas. A busca por conhecimento de corpos e seus limites é para um Tizimice uma forma de arte. Muitos, inclusive, vão abandonar a humanidade e favorecer as trilhas de sabedoria. Esse talvez seja um bom momento para trazer o talento e, em muitos casos, apreço que os Tizimice têm pela tortura. O total desrespeito à vida alheia, o grande conhecimento de medicina e anatomia, combinado com as disciplinas do Tizimice, animalismo, vicissitude e auspícios,
dão ao Tizimice uma capacidade inigualável de infligir dor e sofrimento em alguém. Auspícios, que é usado para descobrir as piores fobias do indivíduo, garantindo também que nenhum segredo escape o demônio. E dizer também quais as áreas mais sensíveis do indivíduo. Animalismo, usado para atrair os animais que mais assustam a vítima e para comandar esses animais a atacarem, devorarem ou, ainda pior, entrarem nas suas vítimas. Vicissitude, que permite ao Tizimice ser seu próprio kit de tortura, além de modificar o corpo de suas vítimas, transformando-os em abominações. Graças também à imortalidade dos Tizimice, que permite com que eles vivam anos e anos, muitos vão adquirir conhecimento de tortura que vão muito além da tortura física. Um Tizimice pode, por exemplo, estabelecer um laço de sangue entre duas pessoas, fazendo com que elas se amem acima de tudo, colocar essas pessoas face a face e prosseguir desfigurando um deles enquanto o outro assiste. Uma curiosidade sobre o clã: quase todo Tizimice, ou pelo menos os mais velhos, vão dar extremo valor à lei da hospitalidade. Ao visitar um Tizimice mais velho, você pode esperar abrigo e comida para até 3 dias e 3 noites, proteção contra qualquer ameaça externa e uma pausa para qualquer conflito interno ou familiar entre o Tizimice e os convidados, além do melhor quarto disponível. Em alguns casos, se o Tizimice tiver bastante orgulho do seu lar, o convidado pode dormir nos próprios aposentos do Tizimice. Porém, existem também algumas responsabilidades que o convidado deve atender: trazer consigo um presente ou uma oferta de serviços ou informações, respeitar o terreno de posse do Tizimice e suas limitações. Áreas proibidas são proibidas. Não devem provocar o anfitrião ou outros residentes da casa, e não estender sua permanência por mais de 3 dias e 3 noites sem ter sido convidado. E sempre que possível, anunciar a sua visita. De fato, se o pior inimigo do Tizimice anunciar a sua presença e se portar de forma adequada, até ele ou ela receberá do Tizimice santuário em sua morada. Outra coisa que você pode encontrar num refúgio Tizimice são os Slakta, termo usado para descrever a nobreza da Polônia e da Lituânia. Slakta são os carniçais que sofrem modificações através da disciplina vicissitude. Recebem esse nome pois os Tizimice, com grande apreço ao seu talento, consideram esses carniçais como uma versão superior do carniçal comum, a nobreza dos carniçais. Normalmente, não são gerados para combate, e sim para melhor cuidarem das suas obrigações. Um Slakta pode ter um par extra de braços para melhor carregar as posses de seu senhor, outro pode ter um par extra de olhos e ouvidos e viver como uma sentinela, ou uma torneira inserida em seu pescoço para facilitar o acesso ao sangue, talvez um cachorro de 3 cabeças para o Tizimice mais inspirado. E se você tiver muito azar, pode se deparar ainda com um Vost. Esses sim são criaturas abomináveis e feitas para um combate. Um Tizimice vai reunir diversos humanos e ou animais, lobotomizá-los, dominá-los, estabelecer laços de sangue com cada um e entre cada um. O Tizimice vai então fundi-los em um amálgama de carne e osso. Esses seres existem além da compreensão. Dezenas de bocas que mordem e gritam sem parar, pares de braços em cima de pares de braços, agarrando e socando tudo ao alcance,
corpos inchados se movendo como centopeias pelo chão e vão servir como guardiões dos domínios do Tizimice ou como arietes para serem usados contra fortificações inimigas. E se você for realmente amaldiçoado, você vai encontrar no lar do Tizimice um mobília, aquele ser que é condenado a passar o resto de sua vida como uma peça de decoração dentro da morada do Tizimice. Sem a capacidade de acabar com a própria vida, alguns Tizimice vão usar isso como punição, os mais deturpados como recompensa. Na criação de personagem, atributos mentais são quase sempre prioridade, com atributos físicos geralmente uma segunda prioridade. Mas um ponto comum entre os Tizimice: muitos não ligam para quem os humanos eram antes do abraço. Então, ricos e pobres, feios e bonitos, qualquer um pode receber o abraço do Tizimice. Existem inclusive boatos que alguns Tizimice já tentaram abraçar magos, fadas e outros seres sobrenaturais, que em algum momento atraíram a atenção do Tizimice. Isso vai te dar bastante liberdade na hora de criar o seu personagem. Porém, essa liberdade na criação de personagens dificilmente se converte em liberdade na hora de interpretar. A maioria dos Tizimice é bem possessivo, e as suas crias são parte das posses do Tizimice. Então, muitos vão querer ter as suas crias por perto, onde eles possam garantir a educação e proteção a eles. Quase todo Tizimice vai ter uma alergia às leis que não foram eles mesmos que criaram. Então, a grande maioria dos Tizimice fazem parte do Sabá, com o resto dentro dos anarquistas. Dificilmente um Tizimice vai fazer parte da Camarilla. Cada Tizimice vai ter um estilo único, e esse estilo não vai se restringir somente às roupas. Graças à habilidade dos Tizimice de moldarem a carne, os Tizimice vão gradualmente mudar em seus próprios corpos. Alguns vão priorizar a estética, criando aparências totalmente andrógenas, ou então se submetendo a tantas modificações que nem de longe lembrarão humanos. Vão remover sua própria pele, criar chifres e assumir cores de pele impossíveis. Outros vão buscar um padrão de perfeição estética de um determinado período, tornando-se seres de beleza hipnotizadora. Já outros vão priorizar a utilidade, valorizando membros extras, olhos na parte de trás da cabeça, garras e espinhos que podem ser usados como armas, etc. De uma forma geral, a maioria dos Tizimice não se interessam por politicagem, o que reduz bastante a influência do clã. Mas, quando querem, eles são capazes de criar pequenos cultos que vão obedecer o Tizimice, talvez simplesmente pelo medo. Os Tizimice podem também pertencer à linhagem Kudum, aqueles que se dedicam a estudar o oculto e praticar a feitiçaria kudúnica. Esses, em geral, são mais espiritualistas. E, além das linhagens, os Tizimice também se dividem em famílias, sendo as mais proeminentes as famílias Bratovites, eles que são os mais selvagens e violentos. Muitos vão criar animais modificados com vicissitude e usar os mesmos para rastrear e abater suas presas. Os Grimaldi, aqueles que interagem com o mundo mortal, finanças e política principalmente. Os mais humanos entre os Tizimice, muitos buscam forma de se livrar da influência e controle dos mais antigos e cruéis. Obertos, os pesquisadores e estudiosos do clã, carregam o maior respeito entre os Tizimice,
Suas áreas de atuação podem variar bastante, indo da ciência e biologia ao misticismo e oculto. Xantosas, aqueles que vivem entre os mortais, bem parecidos com um toreador antitribo, vão buscar viver e causar as mais extremas experiências usando a raça humana como um meio. E claro, na criação de personagem, você tem total liberdade para fugir do estereótipo tizimice. Se você quiser, você não precisa ser o cruel, ser o vilão, ser o demônio. O grande apreço que os tizimice têm pela anatomia pode se refletir, por exemplo, num médico que quer estudar as formas mais eficientes de se salvar uma vida. Agora, eu vou deixar aqui algumas informações sobre a trilha da metamorfose que vai te ajudar a entender um pouco melhor o clã. Então, os pecados da trilha da metamorfose. De valor 10, adiar uma refeição quando faminto. Porque a fome provoca distração. De valor 9, entregar-se ao prazer. Porque o hedonismo impede de atingir metas maiores. De valor 8, implorar alguém por conhecimento. As lições da metamorfose são segredos a serem desvendados e não copiados. De valor 7, compartilhar conhecimento com os outros. O conhecimento deve ser adquirido, não somente ilustrado. De valor 6, recusar-se a matar quando se pode obter conhecimento com isso. Antes de suplantar a morte, o metamorfista precisa compreender o fenômeno. Valor 5, falhar em resistir um frenesi. Um vampiro precisa conhecer a besta antes de transcendê-la. Valor 4, considerar necessidades alheias. Aqueles que não podem ser importunados para alcançar a metamorfose estão abaixo da consideração. De valor 3, falha em experimentar, mesmo correndo riscos. A trilha só pode ser compreendida por meio de pesquisa empírica. De valor 2, negligenciar em alterar o próprio corpo. A alteração física precisa ser atingida antes de qualquer metamorfose mais significativa. De valor 1, exibir compaixão pelos outros. A sina dos outros o arrasta à degeneração, não à transcendência. Na quinta edição, essa trilha ela perdeu bastante popularidade, visto que na quinta edição a maior parte dos Tizimice se mudaram para os anarquistas. Mas ela pode ainda, se você quiser, inspirar o seu personagem. E para finalizar, eu vou deixar uma curiosidade aqui com vocês. Segundo o livro Segredos da Mão Negra, a vicissitude dos Tizimizi não é exatamente uma disciplina, e sim uma doença. Ela é causada por um parasita cuja origem seja talvez o espaço ou até mesmo a umbra. Esse parasita vai corromper e consumir o infectado e, com o tempo, torná-lo em um devorador de alma, um tipo de criatura espiritual maligna. Inclusive também, no livro Guia do Sabá, existe uma regra opcional que você pode introduzir em sua campanha, onde a vicissitude se espalha como uma doença. Um vampiro que tem contato com o sangue contaminado de outro vampiro que já possui a vicissitude pode adquirir essa disciplina. E você, tem alguma dica para quem está pensando em jogar de Tizimice? Ou alguma história bacana de quando você estava interpretando um Tizimice? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado.